Olá, hoje nós estamos aqui com uma gravação muito especial, temos uma convidada especial, doutora Hanna está aqui com a gente hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida profissional dela e as questões jurídicas que envolvem o exercício da medicina na área que ela trabalha. Doutora Ellen vai fazer a apresentação da doutora Hanna e fique conosco até o final. Oi, nós estamos aqui, com a doutora Hanna Teodoro. Ela que é médica oftalmologista, atuando em Vitória, na capital do Espírito Santo. Ela é membro titular do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, membro titular do Centro Brasileiro de Estrabismo, membro titular da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, membro do Departamento de Saúde Ocular da Sociedade Brasileira de Diabetes. Belo currículo, hein, doutora Hanna? Obrigada. Vamos falar agora um pouquinho sobre por que dessa escolha, dentro da oftalmologia, do estrabismo e tudo. Queria ouvir um pouquinho sobre o que levou a essa escolha, de fato, dentro dessa especialidade e o que motivou sua escolha, em estrabismo dentro da oftalmologia. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de falar um pouquinho da área que eu amo. Então, quando eu entrei na oftalmologia, existem várias sub-áreas. E quando eu conheci o estrabismo, tem alguns serviços que eles não têm o setor de estrabismo. Inclusive, na minha residência médica, a gente não tinha tanto a parte de estrabismo cirúrgica, tinha mais oftalmopediatria. E depois que eu conheci o estrabismo, que eu fui para São Paulo, eu fiquei um tempo lá na Unifesp acompanhando o pessoal, eu vi que o estrabismo ele não é só o desalinhamento ocular. Ele tem muita coisa em volta do estrabismo. Então, tem também a parte psicológica, tem a função visual, tem o desenvolvimento neurológico, tem a parte social e a parte de autoestima. E isso engloba tanto os adultos que têm estrabismo e conviveram com essa situação ao longo da vida toda, quanto as crianças. E que a gente pode evitar que elas passem por todos os problemas que o estrabismo pode acontecer, tanto da parte psicológica, que isso é muito importante, o bullying que está acontecendo hoje, quanto do desenvolvimento visual, que a gente sabe que o alinhamento ocular, os dois olhos, eles precisam estar funcionando juntos e de forma correta para você ter o estímulo visual de cada olho. Essa questão do bullying, é uma bem questão complicada. bem... E é bom a gente falar disso, porque há uns anos, a gente não tinha. A gente convivia com várias pessoas que tinham estrabismo e a gente sabia do complexo, da vergonha, de se esconderem, de usar um óculos com um grau muito pesado para tentar disfarçar, Eu conheci uma pessoa que ela andava praticamente todo o tempo de óculos escuro, para não ver. Hoje não, hoje nós temos essa facilidade. Que bom, e eu fico feliz. Mas levando um pouco aqui para o nosso lado, quais são os desafios que você enfrenta, eu falo eticamente, éticos, e na clínica em relação à sua atuação? Eu sei que você trabalha muito com criança também, O que você acha assim que é mais difícil principalmente, vamos falar um pouco agora de criança. O que você acha que é mais difícil quando você lida com uma criança? Fala do desafio ético, das questões jurídicas, se você pudesse dar uma palavrinha pra gente sobre isso. Voltando um pouquinho na pergunta anterior, a parte de oftalmopediatria que eu escolhi foi que a criança, ela vem com uma família que vem muita preocupação, muita insegurança, muitas dúvidas. Então, isso também gerou uma vontade minha de ajudar também. Na parte da residência, a gente via que muitas pessoas, elas preferiam atender mais os adultos, porque não tem muita paciência com criança, tem muita criança que tem condições especiais. E quando eu comecei a atender, eu via que o problema não são os pais. Muita gente não quer atender criança por conta dos pais. Mas eu vejo que são pais que não têm informação. Então, assim, o que a gente precisa é criar uma confiança com o pai, passar uma informação clara para ele. E a gente sabe que, assim, nessa área jurídica, existem algumas coisas, tanto na área de oftalmopediatria quanto de estrabismo. Existe, por exemplo, uma variabilidade clínica. O que é isso? Nem todo estrabismo é igual. Então, e nem toda criança é igual. A gente tem que entender que a criança não é um adulto pequeno. Então, ele tem desenvolvimentos visuais diferentes. O estrabismo tem várias causas, vários tipos de tratamento, várias respostas diferentes ao tratamento. A gente tem que conversar também muito sobre a expectativa que o pai tem quando leva uma criança
criança e que não está conseguindo enxergar, como que a gente vai descobrir o grau dessa criança, o que eu mostro para ele da parte técnica, todo o exame que a gente faz. Então, ele tem que entender essa parte técnica, mas ele também tem que ter uma confiança na gente. Então, a gente precisa dessa parte jurídica também em relação à expectativa da família. Porque tanto os pais que trazem as crianças para operar ou fazer óculos, quanto um adulto que procura a gente, eles querem um resultado perfeito e imediato. E nem sempre a gente tem isso. Então, uma coisa muito importante é a comunicação com o paciente. Assim como os documentos que a gente usa. Porque a gente precisa ficar claro e mostrar claramente para ele que a gente também tem uma expectativa, mas a gente tem que trabalhar com a realidade. Então, mostrar para ele como que vai ser o tratamento, como que vai ser o decorrer do pós-operatório, na cirurgia, quais são os riscos que estão inerentes ao procedimento, que todo risco, ele tem que ter noção que isso pode acontecer, mas graças a Deus é muito pouco, mas o paciente, ele tem que saber que ele não pode escolher um médico que não vai causar uma complicação, mas sim escolher um médico que saiba manejar essa complicação. E a gente tem que estar respaldado juridicamente com isso. Explicando para o paciente que isso pode acontecer, mas que se acontecer, o que eu vou fazer em relação a isso? Então, tem muito paciente que acha que não, comigo não vai acontecer, mas você tem que saber que isso pode acontecer, entendeu? Perfeito, Antes da doutora Hélia, eu vou até te cortar, desculpa, Hélia, eu vou falar como mãe. Eu tenho 2 filhos, né? E aí, eu fiquei muito preocupada agora, né? Eu já tô até com neta. Na época dos meus filhos, a gente não tinha o hábito de levar a criança ao oftalmologista. Isso não existia. Hoje está muito mais fácil. E a minha neta de 5 anos, por exemplo, já vai consultar com o marido da Ellen. A fazer a consulta dela lá. A minha neta menor também já foi no oftalmologista. Porque é importante. Então, é muito importante se falar disso para nós, mães, pais, avós, terem noção do quanto é importante. E outra coisa, essa informação que você está falando que passa para os pais é o que vai dar segurança. Mas é isso, você faz a coisa certa. Avisar não só os benefícios, mas as possibilidades. Porque a gente como mãe, eu vou falar como mãe, aquela coisa, você tem um filho com estrabismo, você sabe que precisa passar por uma cirurgia. E a cirurgia, ela causa muito medo, seja qual for. Toda cirurgia a gente sabe que tem risco, né? Sim. E essa segurança que você passa, isso é muito importante. Fazer ou não fazer a cirurgia? Não fazer e deixar seu filho sofrer isso durante anos? Sim. Fazer se der algum problema. Mãe é um bicho muito medroso também, né? Então, assim... E eu converso com as mães, eu falo assim, eu sei que você tá me dando o seu maior tesouro. Bem maior, então, você tá colocando o seu filho nas minhas mãos pra eu mexer no olho. Então, assim, é o medo de cegar, é o medo de não dar certo, é o medo de ficar pior. Então, isso tudo a gente tem que explicar, porque quando o paciente entra no consultório, ele já passou por alguns médicos, algumas vezes não, mas outros passaram especificamente por oftalmologistas, mas que chegam com muitos mitos. Então, não adianta operar porque vai piorar, não adianta operar porque não vai consertar. A gente tem que conversar, explicar a porcentagem, o que pode acontecer e o que não. Então, eu sempre aviso a mãe, assim, eu sei que você está dando o seu bem precioso para mim, e eu vou fazer o melhor que eu posso, e que você pode ter certeza que eu vou te acompanhar por todo esse processo, porque não é só indicar a cirurgia, operar e tchau. Então, eu sempre falo, a gente tem que acompanhar no pré-operatório, tem que acompanhar no intraoperatório, conversar com ele antes da cirurgia, depois da cirurgia, no dia seguinte, acompanhar durante os outros meses e durante os anos. Então, uma escolha também nessa área é que a gente sabe que eu vou ter um acompanhamento longitudinal, vai ser a longo prazo. Eu atendo crianças de dias de vida e que agora as crianças já estão ficando grandinhas, a foto do prontuário já está mudando, eu nem reconheço. Isso é muito Então a gente bacana. vai vendo que o tempo vai passando e a confiança vai continuando e vai trazendo mais pessoas. E ontem mesmo eu atendi vários pacientes do Rio de Janeiro, porque atendi um paciente que indicou para uma médica e essa médica indicou para outras pessoas. Então, tem dias que eu atendo pessoas de outros estados e eu fico muito feliz, porque assim, é uma indicação e vai propagando o meu trabalho, né? Então, eu fico muito feliz com isso. Exatamente. E agora que nós entramos nessa relação, né, de medicina e direito, doutora Hannah já colocou com muita clareza aqui, né, esses desafios e tudo. Eu gostaria de saber quais são situações, assim, frequentes que você pega no consultório que envolva essa prática médica, né, com
a parte jurídica. Quais as situações que você já se viu no seu dia a dia? Eu acho que o principal problema, assim, ou algum problema jurídico, não é em questão ao procedimento cirúrgico em si, ao erro técnico que o pessoal fala, mas a falta de comunicação. Perfeito. Então, por exemplo, se você faz uma cirurgia, ela tem riscos inerentes ao procedimento. Perfeito. Então, o paciente ele precisa saber, através do consentimento esclarecido, que é o termo de consentimento, tudo o que pode acontecer. Se isso aconteceu uma vez na vida, em uma pessoa no mundo inteiro, ele tem que estar escrito. Por exemplo, o principal risco das pessoas é ficar cego. Só que a gente sabe que, assim, a cirurgia de estrabismo, na verdade, muita gente não sabe, a gente não vai tirar o olho da pessoa, a gente não vai fazer uma cirurgia intraocular, a gente vai mexer só na superfície. Então, o risco de cegueira, por exemplo, é menos de 0,01%. Olha. Só que isso eu explico pra ele. É muito raro, mas se alguém descreveu, você tem que saber que isso pode acontecer. Perfeito. Então, riscos principais. Você tem uma hipercorreção, que é você inverter o desvio, isso pode acontecer. Você tem uma hipocorreção, ou seja, você tem um desvio para dentro e ele continua para dentro depois da cirurgia. Mas isso acontece em torno de 10 a 20% dos casos. E ele tem que saber que se isso acontecer, a gente pode fazer um novo procedimento. Então, tudo isso está escrito no termo. Você tem que orientar o paciente. Então, eu acho que o principal problema, assim, que as pessoas podem ter da parte jurídica é a falta de comunicação. Então, tem que ser uma coisa muito bem esclarecida para o paciente. Ele tem que ler com você o termo. Você nunca pode entregar o termo no dia da cirurgia. Você tem que entregar antes. Você tem que explicar tópico por tópico. Tem paciente que fala, não vou nem ler, porque senão eu não opero. Aí eu falo assim, é por isso aqui que eu vou ler agora, letra por letra com você. Porque você vai ter que saber tudo que pode acontecer, só que eu tô aqui preparada para se acontecer alguma coisa, a gente sabe resolver. A minha próxima pergunta era qual a importância do consentimento informado, que você já falou. Já e falou respondeu. muito bem. Mas aí você tocou num ponto, doutora Hanna, que é muito importante. O maior problema que nós, advogadas, vemos em relação médico-paciente é a falta de comunicação. Perfeito. É aquela coisa de você falar assim, rapidamente, porque acha que está tudo no termo e não precisa explicar. Não, o termo ele precisa ser muito bem esclarecido, não precisa ter termos técnicos, porque eu aprendi uma coisa quando eu fiz a minha primeira graduação, né? A minha professora de monografia falou o seguinte, escreva para o seu leitor e não para você. E não para um colega. É isso aí. Você É a tem que mesma você tem, especialidade. você tem que escrever para quem está lendo. A pessoa que está lendo tem que entender, né? E isso eu levo para a vida. Então, isso que você falou é de muita importância. E uma outra dica que eu falo sempre, converse com o seu médico. Tire as dúvidas com o seu médico. Não vá para Google, ChatGPT, Isso aí. aquilo que acredita. Porque tem muita gente se dizendo médico e especialista e dando informações erradas na internet. Sim. Muito cuidado. Se você está com um profissional, é isso aí que a gente quer. Que ele faça as perguntas e ter um profissional, como você está dizendo, de explicar. Porque a explicação do médico, ela não se limita ao termo. As dúvidas vão surgindo. Exato. Né, doutora Eli? Vão surgindo Exatamente. no decorrer da situação. E um exemplo importante de comunicação clara é, por exemplo, se você faz a cirurgia e você vai precisar de uma reintervenção, porque isso pode acontecer, Sim. O sinal de maior confiança é que o paciente vai operar de novo com você. Então, ele sabe que não foi um erro médico, mas que isso poderia acontecer e ele está disposto a fazer um outro procedimento. Eu já tive colegas médicas, professoras minhas, eu já tive um paciente meu que já operou 5 vezes. Isso é comum? Não. É comum a gente ter, assim, e nem é tão comum você operar uma vez e precisar fazer um retoque cirúrgico. Mas existem algumas condições que o músculo da pessoa responde diferente. Então, eu já tive uma paciente que operou 5 vezes. E ela falou, eu vou operar até meu olho ficar reto. E eu vou falar com ela, eu vou fazer de tudo pra essa ser a última. A gente chegou na última e deu tudo certo, graças a Deus. Ai, coisa Mas assim, boa. a gente vê que é a confiança, porque ela não falou, não, ela errou, vou procurar outra pessoa. Mas ela falou assim, você me explicou que isso poderia acontecer. Então, se eu cair nessa porcentagem, que seja. Exatamente. Vamos de novo para um outro procedimento. A gente volta lá pro início, a clareza. Isso aí é o primordial, essa clareza, esse combinado. É o combinado que não sai caro. Exatamente. É estar documentado. Porque numa situação, isso vai servir como prova. Exato. Né? Por mais que você fale tudo, caso venha a acontecer, é uma prova que você tem
documentada, né? E sempre registrando em prontuário e tudo, paciente ciente do termo de consentimento, que isso aí, no futuro, pode ser usado a seu favor, Com né? certeza. E eu já trabalhei com a Ellen em outro serviço e ela sabia como é o meu prontuário. Sim. Então, meu prontuário, ele é muito grande, Sim. mas ele é muito detalhado, cada parte do exame, a orientação. Eu não coloco só óculos, eu prescrevo óculos com desconto ou sem desconto, oriento os pais sobre a cirurgia, indicação, solicito exames, o paciente vai voltar depois, explico para a mãe que não aceita que a criança usa óculos. Então, assim, para eu saber também quando o paciente voltar, se essa aceitação melhorou. Então, isso é muito importante, você documentar tudo, tanto no termo, quanto no prontuário, quanto no procedimento cirúrgico, no hospital. Então, não é você também só operar em outro serviço e ir embora. Você tem que escrever tudo pra gente saber o que aconteceu. Teve alguma intercorrência? Escreve lá. No dia seguinte, o paciente está seguindo as suas orientações, porque a cirurgia também não é só o procedimento médico em si, culpa do médico, ou não, o médico fez isso e deu problema depois. Depois da cirurgia, a minha parte eu fiz, eu vou estar lá para acompanhar, mas você também tem que fazer o que a gente orientou. Perfeito. Tá tudo escrito. Então, eu sempre escrevo as orientações e imprimo para o paciente o que ele vai fazer a partir da cirurgia. E a gente vai acompanhando ao longo dos meses, até completar 6 meses de acompanhamento. Depois a gente continua acompanhando anualmente ou semestral, mas o paciente tem que seguir o que a gente orientou. Não adianta eu operar e ele não usar o colírio antibiótico e ter uma infecção. Não adianta eu operar e ele fazer um exercício que vai contrair o músculo vai soltar e o desvio vai voltar, eu tenho que reintervir. Então, ele tem que entender, e se eu percebo que o paciente não entende, eu não opero. Até ele entender. Ótimo. Então eu falo, vamos voltar, vamos conversar de novo, traz o seu marido, traz a sua esposa, porque às vezes eu pego uma família que fala assim, mas a minha mãe não quer que meu filho opere. Vai falar, não adianta. Eu falo assim, traz ela aqui, deixa eu explicar. Então tem muito paciente que entra com muito medo e que não queria operar e já sai querendo marcar a cirurgia. Porque ele falou assim, não, agora eu entendi tudo. É isso. Então, ele tem que entender as coisas, né? Eu trabalhei durante um bom tempo com um médico, ele falava que procedimento médico, cirurgia, é 50% do médico e 50% do paciente. Porque não tem como você continuar. Não tem. Em relação ao consentimento informado, é bom que, né, as pessoas saibam, e eu sempre falo isso porque eu dou aula para médico, que eu oriento a anotar até quando o paciente marcou a consulta e não foi. Porque uma das primeiras coisas, doutora Ellie sabe disso, que a gente trabalha junto. É isso aí. Primeira coisa que o paciente fala quando dá um problema é, o médico nunca mais me viu. Mas não viu por quê? É isso aí. Porque você não foi. Porque não foi. Então, o que você deve fazer? Você e todos os médicos que estiverem assistindo a gente. Chegou no final do dia, chega para a secretária e fala, quais pacientes estavam marcados? Não veio? Vai no prontuário dele e fala, paciente agendado não compareceu. Sim. Paciente agendado não compareceu. Porque é uma segurança para você. Eu nunca excluo da agenda, porque eu poderia muito bem excluir e deixar o buraco, ou colocar outra pessoa. Eu deixo lá em vermelho e eu abro o prontuário e coloco, paciente não compareceu. Tem que ser isso aí, Então, exatamente. tem muito paciente, por exemplo, que vai numa consulta e ele tem que voltar dentro de 30 dias e ele tá voltando depois de 6 meses e ele ainda quer que seja o retorno. Então, assim, a gente escreveu, tem 2 consultas que ele não veio, a gente liga, a gente pergunta, aconteceu alguma coisa, teve algum imprevisto, quer remarcar? Então, o paciente, ele não pode jogar toda a responsabilidade no médico. Ele também participa. Claro, até porque imprevistos acontecem, né? E assim, doutora Hannah, eu tô encantada, porque assim... eu já era apaixonada por isso ela. aí, agora mais ela, ainda. assim, doutora Hannah, ela é nossa assessorada, né? O nosso escritório, ele faz a assessoria jurídica da doutora Hannah, e realmente ela sempre serviu como exemplo para outros serviços e tudo, porque o seu prontuário é belíssimo. O seu prontuário a gente leva como exemplo mesmo, entendeu? E assim, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, até porque antes do nosso escritório entrar, você não tinha essa assessoria. Você tinha, assim, uma bagagem dos serviços que você já tinha passado, grandes serviços, né? E aí você passou a ter a sua assessoria. E eu queria saber o que isso mudou na sua relação com os pacientes, a questão da segurança jurídica propriamente dita. Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Não, eu acho muito importante, assim, porque eu sempre tentei fazer tudo certinho pra eu dormir tranquila. Claro. Só que eu pegava exemplos de outros locais, porque você consegue filtrar.
Então, isso aqui eu não quero levar para o meu serviço futuro, isso aqui eu vou levar, esse tipo de organização e tudo mais. E a assessoria jurídica é igual um plano de saúde, é igual um seguro de carro. A gente paga para não usar. Só que se Mas você usa. E tem que usar. Eu uso muito. Isso aí. Mas é bom que fique claro, você usa mais preventivamente. Preventivamente. Que é o que a gente gosta. Perfeito. Hoje, só te cortando um pouquinho, eu e Ellen, o que a gente gosta de fazer? É claro que a gente faz o contencioso, o processo. Mas hoje nós ficamos muito mais felizes quando a gente consegue evitar um processo. Exatamente. E isso é a medicina, porque assim, todo médico ele tem que trabalhar na prevenção de saúde. É isso aí. Você não vai só trabalhar, não, só quero atender doente. Não, eu quero que o paciente não fique doente. Eu atendo um diabético, eu não quero que ele tenha as complicações do diabetes. Perfeito. Então, a assessoria jurídica é para isso. É a mesma coisa da medicina preventiva. Então, e é uma medicina preventiva, porque a gente vai prevenir erros que, por falta de conhecimento, poderiam acontecer. Então, eu já tive exemplos, por exemplo, de conhecidos que o paciente chegou no meu consultório com estrabismo, mas ele culpava o cirurgião de catarata, porque depois da cirurgia de catarata, teve estrabismo. Aí vocês perguntam, que relação tem? Isso. E eu vou explicar para vocês. Se você tem um estrabismo muito pequeno, mas o seu grau compensa o desvio, você nunca vai ver que seu olho desvia. Só que se você passasse por um especialista em estrabismo antes da cirurgia, a gente ia documentar que você tem um pequeno desvio, só para o médico da catarata ter noção de qual grau que ele vai colocar na lente intraocular. Ele tirando o seu grau, ele pode descompensar o seu desvio e você ficar estrábico depois da cirurgia de catarata ou de uma cirurgia refrativa. Então tem muitas pessoas que com óculos, por exemplo, o estrabismo controla. E você tinha grau, tinha óculos, quis tirar. O que vai acontecer? O seu estrabismo vai aparecer. Não, porque foi o médico que me operou, meu olho agora tá torto. Se ele avisasse antes, tipo, olha, vamos ver primeiro, isso também é uma prevenção. Vamos ir num colega, só ver se tá tudo bem com a motilidade ocular, se tá tudo tranquilo. E então isso é uma prevenção. Aí eu tenho que explicar para o paciente que isso poderia acontecer, que talvez ele já tinha esse estrabismo que descompensou. Tem que dar uma tranquilizada, mas é uma situação difícil, porque assim, o outro médico não indicou, por quê? Talvez por falta de conhecimento? Também pode ser, entendeu? Mas a gente precisa, então assim, eu já tive situações que eu liguei pra Ellen, pra Kátia, só pra tirar dúvida, pra eu conferir se eu tava fazendo tudo certo. Perfeito. E detalhe, sexta, noite, sábado, domingo, qualquer momento estamos disponíveis, né, mulher? Isso aí. À noite, no desespero, liga de manhã. Um caso que a gente julga até interessante, que a doutora Hanna, ela estava no centro cirúrgico, né? E aí lá, a técnica toda dela, brilhante, como sempre, mas surgiu uma dúvida jurídica naquele momento, né? No ato daquela cirurgia. E ela não hesitou em nos contactar. Porque a gente tem que ter humildade de pedir ajuda. Claro! Então a gente não pode falar assim, não, eu vou fazer, depois eu resolvo. Perfeito. Então eu preferi ligar para Ellen. A situação era de um paciente que ele era cego de um olho, só que ele queria operar só esse olho. Só que poderia ser que se eu operasse esse olho, o desvio ainda ia continuar e talvez eu teria que mexer no outro olho. Mas ele tem que me autorizar isso. Então eu não posso falar assim, não, eu vou fazer pro bem dele, porque vai ficar tudo certo, ele vai ficar com o olho reto e vai ficar feliz. Mas e se acontece alguma coisa? E eu mexi no olho que ele não autorizou? Então isso é uma coisa que eu coloco no prontuário, que eu coloco no termo de consentimento, se o paciente autoriza que a gente mexa no outro olho. Se o paciente autoriza que a gente discute um caso dele num congresso. Então, tudo isso tem que estar escrito. Eu liguei para Ellen só para conferir. Eu falei assim, eu só queria ter certeza dessa informação. Ela me orientou. Nesse caso, eu sabia que não ia corrigir, mexendo em um olho só. E aí ela falou assim, não, vamos parar por aqui, depois você conversa com ele. E eu expliquei, a gente conversou, você não queria operar. Eu decidi parar a cirurgia para conversar com você de novo, né, tipo, quer operar depois, e aí depois ele decidiu. Então, assim, mas é uma coisa que ele agradeceu por isso também. Ele falou assim, obrigado por ter se importado com a minha opinião. Perfeito. Então, isso é muito importante e você dorme tranquila. E assim, até para explicar, né, pros médicos que estão nos ouvindo agora, oftalmologia, ela tem a questão da lateralidade, né? Então, o termo de consentimento, ele é sempre feito especialmente para aquela situação, para aquela especialidade.
Um termo que usa numa catarata não é um termo que vai ser usado no estrabismo. Porque os riscos são diferentes, né? O procedimento é diferente. Perfeito. E a questão da lateralidade, até porque nós temos 2 olhos, né? Direito e esquerdo, e isso tá tudo registrado como o exemplo que a doutora Hanna deu. Pois é. Tem algum documento que você acha, assim, na parte jurídica, que seja assim, o mais importante, em que você fala assim, esse é indispensável? O prontuário. Eu acho que é o prontuário. Porque, assim, nem todo mundo vai ser cirúrgico. Então, Perfeito. o prontuário ele vai me ajudar também com a parte clínica. Então, eu posso também escrever se um paciente ele foi rude com a minha secretária. Tudo isso eu escrevo. Olha, que fantástico. Então, não é só o procedimento, a consulta minha. Mas, assim, desde que o paciente entra na minha clínica, a partir do momento, como que ele tratou os meus funcionários? Foi ignorante com eles, mas comigo tá tranquilo? Ou foi ignorante comigo também? Ou, por exemplo, eu preciso ser atendido agora e pode criar um barraco na consulta? Eu tenho que escrever, eu oriento, eu converso com ele. Então, assim, depois a gente consegue resolver tudo, mas não importa o que acontece, eu escrevo no prontuário. Porque isso me respalda. Eu tenho uma dermatologista que... Eu tô precisando ir lá, gente. Não fica reparando, eu tô precisando ir lá. Mas eu sempre usei ela como exemplo nas minhas aulas, porque eu dou aula em pós, né, tratando com médico. Porque olha só como é que foi. Eu vou contar aqui a minha experiência de atendimento de uma médica que eu amo de paixão. Se ela assistir, ela vai saber que é ela. E aí, o que aconteceu? Eu fui lá uma vez, ela me atendeu uma consulta que foi bem rápida. Eu saí de lá assim meio... Nossa, mas foi tão rápido. Mas eu fiquei satisfeita com o medicamento que ela me passou e eu adorei e voltei. Quando eu voltei, ela estava me esperando. A secretária me chamou, ela estava na porta do consultório dela, ela veio me receber na porta, me chamando pelo nome, perguntando, e aí? Aquele medicamento que eu passei para você deu resultado? Eu achei aquilo de um acolhimento tão grande, mas ela tinha lembrado de mim? Provavelmente que não, que ela tem muitos, mas ela se preocupou em ler um prontuário, em saber qual medicamento, me acolheu. Então, esse tipo de coisa faz a diferença. E agora eu tenho mais um exemplo em sala de aula, que é a doutora Ana. Porque os profissionais precisam saber que nós, pacientes, eu falo com propriedade porque eu sou paciente, né? Nós queremos, às vezes, só um acolhimento. Sabe, é ser ouvida, saber ser uma explicação. Há quanto tempo nós estamos juntos, né? E eu tô aprendendo muita coisa aqui. Sabe? Cada vez que você fala aí alguma coisa, eu fico, nossa, eu não sabia. Porque nós não conhecemos a medicina. E às vezes você nem sabe que o médico ele pode ser o melhor na parte técnica do mundo. Ele pode ter 500 milhões de diplomas e não ter uma comunicação boa com o paciente. Não adianta. Ele não vai ter paciente. Não, exatamente. Então, assim, óbvio que você tem que ter uma excelência técnica, porque você vai procurar um médico porque ele é bom, porque te indicaram. Mas ele precisa ter uma comunicação clara e você tem que ter um respaldo jurídico também. Você tem que estar munido de várias coisas. Assim, você tem que ser boa naquilo que você faz, mas você tem que mostrar para o paciente que você é boa através da sua comunicação. Então, ele vai criar uma confiança. Não adianta ele só chegar lá e eu passar óculos. Normalmente, eu explico. Você está usando esse óculos por isso, isso e isso. Se você não se adaptar, a gente está aqui. Então, ele tem que saber o que ele tem. Eu sempre falo assim, a doença é do paciente, não é minha. Eu só estou aqui para orientar e transformar em um jeito claro para ele entender. Porque ele não tem obrigação nenhuma de entender. Exatamente. Mas a minha obrigação é fazer com que ele entenda. Então, entender por que a criança precisa de cirurgia, por que eu tenho que mexer nos 2 olhos. Eu não quero. Tá, mas se eu mexer em um, eu vou te operar pela metade. Então, assim, tem alguns casos realmente que a gente consegue em um olho só, mas às vezes a gente precisa nos 2. Então, todos eles são cientes do que vai acontecer. Então, você tem que entender. Você está dando assim, um exemplo claro da relação médico-paciente. Exato. Que é uma relação que a faculdade, a pós, ela não ensina. Não. Ela não ensina. A residência, ela não ensina isso. Então, assim, a questão técnica, né, propriamente dita, nós temos aí o CFM que está em cima, a questão da exigência do RQE e tudo. Então, assim, nós temos órgãos fiscalizadores. Agora, essa parte da empatia, essa parte da relação médico-paciente, essa clareza que você está colocando aqui, né? Isso aí faz toda a diferença. Tem muito paciente que me procura e, por exemplo, eu tenho vários exemplos de criança que foram na semana anterior e passaram óculos. Mas eles falam, não, mas me indicaram para você confirmar. Então, assim, acabou de levar a criança no exame, mas vem de novo. E aí eu explico, ela falou assim, eu não tinha entendido que era por isso. Ou, por exemplo, indicaram a cirurgia, mas não me explicaram por que eu tenho que operar. Sim. Então, assim,
eu acho que o paciente ele não precisa ficar procurando 500 milhões de médicos, porque senão vai ser muita informação. Sim. E cada médico, ele vem de uma escola, então cada um tem uma conduta. Uma conduta. Só que você precisa entender essa conduta e você precisa ter confiança, dar um match no médico, né? Tipo, tem que ter Exatamente. essa união. A doutora Kátia, ela deu o exemplo aqui, né, da neta dela, que tá com a consulta marcada e tudo. Eu sou casada com um oftalmologista e... Vamos supor que a neta da doutora Kátia tivesse algum problema de estrabismo. Eu tenho certeza que o meu marido vai te encaminhar. Uhum. Porque ele confia no seu trabalho, ele passa os pacientes que fogem da alçada dele, né? Ele passa para você. Então, eu tenho certeza que isso, essa viabilidade, tudo, essa clareza, ela tem que partir de todos os segmentos. E isso é muito bom, assim, para o paciente entender que não é que, o seu marido não quer me atender. Ou tipo, nossa, ele não sabe disso. Só uma pausazinha. São subespecialidades. Agora vamos falar um pouquinho sobre os impactos da assessoria jurídica. Vamos puxar para o nosso lado, né, doutora Kátia? De que forma você acha que uma assessoria preventiva ela pode contribuir para que o médico exerça a sua função com mais tranquilidade? Você já deu N exemplos, né? Mas vamos dar mais um. Então, a gente consegue focar na medicina. E a gente não fica focando nos problemas que podem acontecer. Óbvio que pode, só que eu sei que eu tô assessorada por vocês. Então, assim, o médico que tem essa assessoria jurídica, ele não fica, meu Deus, eu tenho que tratar isso aqui, mas e se acontecer alguma coisa, o que eu faço? Não sei o quê. Então, eu foco na medicina. Se eu tiver alguma dúvida, eu peço ajuda. Então, eu tiro dúvida. É a mesma coisa da especialidade que a gente estava falando. Se eu pego um paciente com um problema de retina, eu peço ajuda para um colega de retina. Tem glaucoma, eu peço ajuda para um colega de glaucoma. Então, a parte jurídica, ele dá essa tranquilidade para a gente. Então, a gente sabe que se acontecer alguma coisa, que pode acontecer, mesmo com muita comunicação ainda pode acontecer, a gente tem essa tranquilidade por trás, entendeu? Então, eu acho isso muito seguro. Eu vou falar uma coisa aqui, doutora Hanna, que alguns advogados não gostam, mas eu falo porque eu falo aquilo que eu acho que é verdadeiro. Uhum. Blindagem jurídica, isso não existe. Blindar é você impedir que alguma coisa aconteça. Blindar um carro, impedir que a bala atravesse o vidro. Uhum. Mas não existe blindagem jurídica, porque apesar de toda assessoria, você pode ser processada. E eu não posso, sabe como eu vejo aí, oferecendo prontuário blindado, médico blindado. Isso não existe, tá? Porque qualquer pessoa pode entrar com processo contra qualquer pessoa. Mas que a assessoria jurídica, ela livra de muitos processos, livra. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar aqui. Os pacientes, eles sabem de todos os seus direitos. Os médicos me parecem que não. Uhum. Parece que os médicos só sabem dos seus deveres. E os médicos também têm direitos jurídicos, né? Resguardados pela nossa legislação, como todo paciente. Sim. O problema é que vocês não conhecem. Então, a assessoria jurídica, ela também tem esse viés de educar o médico, de ensinar o médico da legislação. Nós não estamos falando que médico tem que processar paciente. Não, não é isso. Todo mundo tem direito a fazer se ele se sentir incomodado, se ele for lesado em algum direito. Sim. O que não pode, que a gente vê muito acontecer, é médico ter medo de paciente. Não tem que ter medo. Se ele seguir a legislação, se ele fizer aquilo que está dentro da lei, não vai ter problema. Sim. Provavelmente, a chance dele ter um processo é muito menor. Mas, assim, precisa saber, precisa conhecer da responsabilidade, daquilo que ele pode fazer. Por exemplo, que o termo de consentimento não pode ser entregue na hora, tem que ler e escrever. Então, quando a gente tem uma pessoa como você, que faz o dever de casa certinho, é muito tranquilo. É isso aí. Mas o médico precisa conhecer. Eu falo, a gente conversa muito, eu e ele. Nós temos uma sintonia tão grande que até com a mesma paleta. Sem combinar. É assim. Por quê? Porque precisa. E a gente fala, quando o médico ele conhece a responsabilidade dele, ele tem essa segurança para trabalhar. Sim. É exatamente isso. Mas blindagem jurídica, gente, blindagem jurídica não existe, Não existe. viu? Por mais que alguns advogados fiquem com raiva de mim, mas isso não existe. É isso aí, perfeito. É a mesma coisa da gente garantir 100% em alguma coisa, a gente não pode. Então, assim, eu falo com o paciente, se algum médico te garantiu 100% de certeza, já desconfia.
Porque, assim, é óbvio que eu quero que fique 100%, a gente tem que fazer com que as expectativas fiquem alinhadas. Exatamente. Então, o paciente, ele tem que entender que a gente vai fazer de tudo para ficar do jeito que ele quer, mas eu não posso garantir que vai ficar. Então, isso aí ele tem que entender que isso pode acontecer e a gente também documentar tudo, né? Exatamente, perfeito. Agora nós já estamos caminhando para o final, né? Vamos para as nossas reflexões finais, depois dessa aula maravilhosa que nós tivemos aqui hoje. Eu gostaria que você desse um conselho. Qual conselho você daria para os médicos que ainda não têm esse suporte jurídico? O que esse suporte jurídico fez na sua relação, mudou na sua relação com a medicina? Queria que você desse conselho mesmo, de médico para médico, esquece das advogadas. Eu acho que o maior problema, o maior erro, assim, é você esperar que aconteça um problema para procurar o advogado. Então, é o que a gente estava falando, em relação à assessoria preventiva. Então, é a parte jurídica preventiva. É muito fácil, assim, você depois procurar alguém, só que você, primeiro, que não vai ter nem relação com essa pessoa. Então, eu sei que eu estabeleci uma relação de confiança com vocês, e se eu tiver algum problema, eu sei que eu conheço vocês, a índole de vocês, para poder resolver isso. É mais difícil você procurar alguém que você nem sabe para resolver esse problema. Então, assim, eu bato muito o pé em relação à prevenção. Eu tenho vários colegas que falam assim, mas comigo não vai acontecer, eu vou fazer de tudo para não ter problema. Eu também faço de tudo para não ter problema, mas a gente tá vulnerável a tudo, né? Então, assim, a gente tem que ter esse suporte, essa retaguarda, né? Então, eu acho isso muito importante. A pessoa não pode esperar que tenha um problema. Ela tem que ter essa ajuda e caso aconteça o problema, você tá tranquilo, porque isso vai tentar ser resolvido da melhor forma possível. Antes de fechar aqui, vamos falar só sobre a questão da rede social. Porque eu sempre falo, né, nas aulas que eu dou, rede social hoje não é mais aquele lugar que você posta fotinho de comida, de viagenzinha, não. Rede social, gente, rede social é um instrumento de trabalho, mas você precisa saber usar. Sim. Né? Então, assim, a assessoria jurídica ela deve abranger também isso, porque nós temos uma regulamentação completa do CFM que fala sobre publicidade médica e tem que ser seguida. Né? Se você usa a rede social para questões pessoais e profissionais, tem que seguir as regras do que está na resolução. Eu, por exemplo, tenho 2 redes sociais. Eu tenho uma que eu posto muito da minha família e tudo mais. E tem a rede social minha que é de trabalho. Até posto de família, mas é só no stories e tal, para não ficar ali muito tempo. Eu tenho muito cuidado com aquilo que eu posto. E eu vejo que você é ativa na rede social. Depois você fala aí a sua rede social para as pessoas seguirem. Claro. Hoje eu vejo assim que você é muito ativa na rede social, isso é muito legal, mas você sabe de toda a responsabilidade que você tem ao se mostrar. Sim. Porque uma coisa que muitos médicos não sabem, ou outros profissionais, é o que você postou é uma verdade absoluta. E às vezes vira uma verdade para todos. E a partir do momento que você postou, né, o que acontece? Quem printou, não adianta você apagar. Exato. Vai ficar para a vida toda. Então, é uma outra coisa também que eu chamo a atenção dos médicos e vocês precisam estar atentos. Eu vejo que você tem muito cuidado. Sim. Eu acho muito legal isso. E essa parte, né, doutora Kátia, da rede social, a gente vê muito mais presente, né, com médicos mais jovens, né? Como doutora Hanna e tudo. Essa geração agora, ela é muito presente. Ela usa como um instrumento de trabalho mesmo. Então, tem que ter toda essa responsabilidade, né? E seguir a nossa resolução do CFM. Mas só um alerta. Desculpa, doutora Hanna. Número de seguidores não significa competência, tá? Perfeito. Sim. Esses dias eu vi uma reportagem que assim, um médico com 80 mil seguidores foi processado. Qual o problema do número de seguidores dele? Isso não diz nada. Por isso que a gente tem que ter muito critério. Por exemplo, vou dar uma dica aqui. Quando eu fui operar meu joelho, que eu não conhecia o médico, eu fui lá saber se ele realmente tinha formação, busquei no site do CFM, a especialização dele e tudo mais, para você saber. É sempre bom você ter um respaldo. Sim. Né? Saber. Por isso que para você publicar alguma coisa, você tem que botar lá seu registro de qualificação de especialidade, se você tiver, botar o número do seu CRM, para os pacientes saberem onde procurar e confirmar. Porque gente, olha, doutora Hanna, o que a gente está pegando aqui às vezes o paciente liga pra gente assim, preocupado. Mas é porque ele diz que é, como assim? Né? Porque nem todo mundo que vai pra internet falar alguma coisa, aquilo é uma verdade. Exato. Isso aí.
e se transforma numa verdade, né? Então, uma mentira dita várias vezes, ela se torna uma verdade. Então, uma coisa muito importante que a gente do CBE, que é do Centro Brasileiro de Estrabismo, fala é que os especialistas que participam, que são membros titulares, eles estão no site do CBE, que é uma sociedade dessa área, assim como a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica. Então, se o paciente ele tem dúvida se esse médico atua nessa área, você entra no site específico da organização, né? E você consegue ver o mapa do Brasil. Através dos estados, você consegue ver quais são os médicos que participam do CBE, que estão ativos, que participam de congressos, que vão em aulas, que se atualiza. Então, isso é muito importante, porque na rede social, eu tento trazer as informações de um jeito claro, porque é isso, o termo médico nem todo mundo entende. E eu não tô falando para um colega médico, eu tô falando para uma mãe de um bebê, eu tô falando para um paciente que não tem muita condição. Só que através da rede social, todo mundo hoje tem um celular na mão. Todo mundo tem, lá no interior de qualquer cidade, tem um celular na mão. E às vezes é o único meio de informação. Tem muita gente que me acha no Instagram e viu que tinha o que fazer com o estrabismo. Qual é o seu Instagram? Meu estrabismo é doutora Hanna. Seu estrabismo, não. Meu estrabismo. Seu Instagram? Meu Instagram é doutora Hanna, DRA Hanna, _ oftalmoped. Hanna com 2 N's? Hanna com 2 N's. HANNA, _ oftalmoped. Okay. E lá eu falo sobre o mundo da oftalmopediatria, trago informações do desenvolvimento visual desde bebezinho até ele crescendo, né? Falo sobre os tipos de estrabismo, os tipos de tratamento, as atualizações que estão tendo pelo mundo. Então, é o jeito que o paciente vai entender um pouco sobre esse mundo, o que ele pode fazer. Várias pessoas me perguntam através da mensagem privada, do direct, onde que eu atendo. Pacientes de fora, eu faço teleconsulta também. Muito então, bom. A teleconsulta da oftalmologia, como que você vai examinar? Na verdade, é mais a parte de orientação. Então, são pacientes que têm estrabismo, que não têm noção do que pode fazer. Eles moram em cidades... Eu já operei paciente do Canadá, eu já operei paciente da Itália. Que chique! Eu já operei paciente de Rondônia, do Sul. Então, eles se programam para vir para cá, mas tudo isso eu vou orientando na teleconsulta. Explico para ele o tipo de estrabismo. É óbvio que eu vou precisar examinar ele presencial. Então, ele vai se programar para ficar em Vitória e conhecer Vitória, que é maravilhoso. Que é o pouso mais bonito do Brasil. Mais bonito do Brasil. Mas Vila Velha também é. Vila Velha também. Vila Velha, é o cartão Mas postal mesmo. eu amo Vitória. Mas Vitória e Vila Velha, aquela ponte, o convento é maravilhoso. Então, o paciente vem, aí ele faz a consulta presencial, ele opera, ele fica os dias de pós-operatório e depois a gente vai seguindo. Então, a gente, de qualquer forma, todo médico no Instagram é um influenciador. A gente vai levar informações. É isso. Então, eu falo com os pacientes, quanto mais informação é divulgada, mais criança vai conseguir enxergar bem. Porque tem ainda gente hoje que só leva a criança quando tem queixa, quando entra na escola. E imagina se você tem uma criança com 7, 9 anos com um problema que dava para corrigir aos 6 meses de idade. Então, a gente pode levar a criança e deve, no primeiro ano de vida, de preferência nos 6 meses de vida. E a gente já consegue ver tudo sem a criança falar, com bichinho, com bonequinho. E a gente não faz uma consulta para não ter medo, não ter trauma, usa anestésico para o colírio não arder. Então, tudo tem um jeito lúdico e que todo exame vai ser feito. Mas o paciente e os pais vão sair de lá com o problema resolvido, ou pelo menos a orientação do que fazer. O estrabismo tem aquela coisa do bullying que você falou, né? Às vezes a criança tem esse sentimento de vergonha e não consegue, né, refletir isso pro pai. Aí a pessoa fica mais inibida, não consegue estudar, vai mal no colégio. Por quê? Porque começa a falar, a pessoa começa a debochar. Vou confessar aqui rapidamente, né, contar um pouco da minha vida. Eu fui uma criança, fui uma jovem, né, que começou aos 13 anos o meu problema, entre aspas, né? Uhum. E eu tinha vergonha, porque eu tinha o nariz daquele de bruxa. Hoje eu falo tranquilamente sobre isso, mas eu não usava cabelo preso, eu não usava cabelo preso. Eu não mergulhava pro cabelo não ficar lambido, ficar aparecendo. A minha franjinha, ela vinha aqui em cima, né? Então, assim, a minha mãe... Tudo pra se esconder. Tudo pra esconder. Eu não prendia cabelo. Duvido que eu ia ficar de lado, assim, pra doutora Ellen. Jamais. Mas naquela época, a cirurgia plástica era muito cara. Eu não tinha condições de fazer. E quando eu entrei no hospital, eu não esqueço desse dia. Minha mãe falou assim, você vai fazer? E se você morrer? Eu falei assim, contrata uma banda, porque eu vou morrer feliz, realizando o meu sonho. Vou realizar meu sonho. Pois é. E vou falar, mudou a minha vida.
E eu imagino que o estrabismo também faça isso, a cirurgia de estrabismo também E faça eu vejo isso. muitas pessoas que entram no consultório de cabeça baixa. Vou até mostrar minha nariz. Só que, lindo, maravilhoso. Eles entram de cabeça baixa, mas eles precisam olhar pra mim, eu preciso examinar. E depois da cirurgia, eles entram com cabelo diferente, sem óculos, com o rosto lá pra cima. E eles falam, doutora, minha vida mudou. Existem trabalhos, não sei se vocês sabem, mas que comprovaram que pacientes que têm estrabismo, eles conseguem menos vaga de emprego, eles têm menos relações amorosas, eles são menos chamados para festinha na escola. Então, se a gente tem um paciente com estrabismo, ele está sendo marginalizado no próprio círculo social dele. E isso muda muito. Então, assim, é maravilhoso, assim, ver a transformação do paciente. Isso é muito gratificante. Então, o paciente fica feliz, mas vocês não têm ideia de como eu fico feliz. Porque imagino. muda muito a vida da pessoa, muito. Então, eles falam, várias vezes eu atendo com pessoas chorando. Crianças que pedem, eu quero operar. E a mãe, mas você não precisa, você é lindo, é seu charme. É lindo, sim, é lindo. Só que ele está sofrendo com isso e pode ter até comprometimento funcional da visão. Então, várias crianças já me pediram, tipo, eu quero operar. Meu coleguinha falou que meu olho tá torto e fica chamando de vesgo, de zarolho, mais um monte de coisa. E a mãe nem sabia. Então, assim, a nossa consulta também é um pouco psicologia. Então, por isso que eu tenho que entender a dor do paciente e saber como é que eu posso ajudar. Doutora Hanna, ó, perfeito, tá? Perfeito. Nós gostaríamos de agradecer muito a sua presença, tá? Obrigada. Nós estamos hoje inaugurando o nosso podcast, né, doutora Kátia? Isso. E nós escolhemos com muito carinho, até porque você serve muito como exemplo. Como a doutora Kátia deixou claro aqui, você faz o dever de casa direitinho. Sim. Então, é um exemplo da assessoria preventiva, tá? A gente te usa, assim, como modelo. Uhum. Então, nós gostaríamos... E agora mais ainda. Mais ainda, Pode dar os exemplos. Exatamente. E é tudo exemplo verídico, assim. Então, sim. As pessoas, não adianta você... A mesma coisa desses cursos da internet. Sim. Se você compra um curso e estuda, ele vai funcionar, ele vai valer a pena. Mas não adianta você ter uma prateleira de curso e não fazer nada e falar, mas esse curso não serviu pra mim. Você não estudou. Então, assim como eu estudei finanças, eu não sabia nada de finanças. E todas as aulas eu assisti e hoje eu invisto em tudo quanto é canto. Então, você tem que entender. O médico, ele estuda medicina, mas ele não sabe como tratar um paciente, ele não sabe como cuidar do seu dinheiro, ele não sabe como resolver problema jurídico. Então, você precisa buscar conhecimento para poder estar munido de todas as armas possíveis. E eu queria agradecer, porque vocês também são um exemplo para mim. Então, eu sempre falo assim que é muito importante. As pessoas acham que gastar dinheiro à toa, se tiver um problema, eu vou resolver depois. Não é assim. Então, é aquela coisa, não é para resolver o problema, é pra gente não ter o problema. Então, eu queria agradecer, eu tô encantada. Eu já te conhecia, né? Mas estar pessoalmente e ouvir você falando com essa vibração, com esse brilho nos olhos que a gente está vendo, é totalmente diferente. E eu fico muito feliz e vou parabenizar mesmo pela forma como você atende. Porque a gente lida diariamente com médicos e há muitos anos. Eu estou nesse caminho aí desde 2010. Então, a Ellie trabalha dentro do hospital também. Então, assim, não é todo dia que a gente se depara com uma profissional competente, nova, bonita, né? E simpática. É isso aí. Porque, beleza, sabe? A gente sabe que não é fundamental. Não é isso. Quando eu falo em bonita, eu não falo em bonita da pele, dos olhos, não. A beleza, pra mim, ela é um complemento. Ela é completa. Atende bem, simpática, carismática, que tá ali disposta, sabe? É isso que eu chamo de beleza, né? Não é beleza física, é a beleza em todo, né? Mas desde sempre, eu sempre quis atender o paciente como eu gostaria de ser atendida. Exatamente. E eu vou atender um idoso que tá com visão dupla e eu vou atender como se fosse a minha mãe, a minha avó. Então, assim, ele tá me procurando com confiança e eu vou dar o meu melhor. Exato. Então, assim, você não pode discriminar a paciente pela idade, pela condição financeira do paciente. Todo mundo tá lá te procurando, ele fez um esforço para te procurar e ele vai ter o tempo necessário que ele precisa. Então, assim, por isso que eu fui mudando o meu tipo de atendimento para dar mais atenção, mesmo quando eu atendia muitos pacientes, eu era muito reconhecida, mesmo atendendo mais rápido, ele tinha o que ele precisava. É isso aí. Então, assim, o paciente, ele precisa saber que naquele momento, ele é o meu mundo.
Então, eu não atendo o telefone, eu não sou perturbada por ninguém. Se os meus pais querem ligar, eles não ligam pra mim, eles ligam pra recepção e depois eu vou falar com eles. Olha. Porque, assim, aquele momento é seu. Então, assim, não é porque você tá me pagando, mas porque você tá colocando a sua confiança em mim. E não é o tempo da consulta, Não é é a o qualidade da consulta. Exato. Então não adianta estipular tempo mínimo ou máximo. Já tive paciente também que já foi atendido por um senhor de idade e o rapaz falou, eu achei ele muito velho pra me atender. Só que eu cheguei aqui, você é muito nova. Eu falei, e aí, você faz o quê? Você vai escolher quem? Só que aí ele tem que entender, assim, parece que a gente tem que mostrar mais a parte técnica. Sim. Só que aí eles mostram, você é muito nova e você mostra que você sabe. E aí eu falo, tipo, a gente tem que estudar, a gente tem que gostar também. É isso Você aí. tem que gostar. Então, assim, eu amo o que eu faço. Eu acho que eu fui escolhida por isso. E é aquilo, você não é um trabalho. Tipo, você escolhe o trabalho que você vai fazer pro resto da vida, mas você tem que gostar. Porque senão ninguém vai aguentar. E eu, se Deus quiser, vou ficar com isso pro resto da vida. Pra finalizar aqui, esses dias a gente estava atendendo você, eu estava atendendo você, acho que foi um sábado, e eu lembro que meu marido falou assim, você responde até os sábados? Eu falei assim, toda hora. Eu estando disponível, eu atendo. Porque a relação da gente tem que ser assim, de confiança e prestabilidade, né? Uhum. A gente tem que estar disponível. Se a gente não, porque nós temos a resposta. Quando ela não pode responder, ela responde. E é isso aí que tem que ser. Na Mas hora. a parte jurídica que pode acontecer qualquer hora, né? Qualquer hora. Exatamente. Porque sábado e hora. domingo não vai ter problema? É isso aí. É isso aí. É engraçado que os nossos contratos, eles sempre partem do direito médico, né? Mas aí, esse médico, ele acaba virando um cliente que, assim, deu um problema, um divórcio, alguma coisa. Ele não quer chamar um outro advogado. Não, vocês vão... A gente já tá fazendo família. Vocês são advogados, vocês vão resolver. Exato. Tem que É confiança. É confiança. Exato. É isso aí. Muito obrigada. Vamos encerrar o episódio de hoje, que nós tivemos como tema segurança jurídica na prática médica. Vamos agradecer a doutora Hanna, que foi brilhante. E muito obrigada, tá, doutora Hanna, por todo o conhecimento que você dividiu com cada um dos telespectadores. E nós gostaríamos de te agradecer muito por essa participação. Eu que agradeço, fiquei muito feliz de falar a minha prática nessa área e explicar também orientações da parte de oftalmopediatria, de estrabismo e a importância da assessoria jurídica. Então, eu queria agradecer vocês também pelo trabalho que vocês fazem, que é muito importante pra gente. E é isso, o direito e a medicina, ela tem que andar em conjunto, pra gente exercer uma medicina tranquila e segura. É isso aí. E você que nos acompanhou até agora, nos siga. Se tiver dúvida, comentário, pode mandar. Fiquem à vontade e apertem o sininho. Se inscrevam lá no nosso canal, façam comentários, entrem em contato com a gente. Até breve.